bem. O tema de hoje você recebeu na sua casa. Imagino que você deve ter dado aquela olhadinha no texto bíblico, e de cara Jesus já fala sobre elementos muito fortes como fogo e água. E se você conhece um pouquinho de Bíblia, você vai se lembrar de que esses dois elementos, eles são muito marcantes, eles aparecem muito em toda a história da Bíblia, e eles são, portanto, significativos. E o texto, na verdade, vai girar em torno desses elementos, do que eles significam. Só para você ter uma ideia, falando de fogo e de água, né? O mundo começa e vai terminar com esses elementos. Mal o mundo tinha começado, você pode depois conferir em Gênesis, no capítulo 7, e Deus vai dizer que se arrependeu de ter criado toda a humanidade, vai destruir quase todo mundo, todo o mundo da época. Vão sobrar 8 pessoas, Noé e a sua família. E como acontece essa destruição? Água, dilúvio, muita água. Como a Bíblia diz que o mundo vai terminar? Se terminou a primeira vez com água, tem um sinal, o arco-íris, dizendo que não vai ser com água que o mundo vai terminar uma segunda e última vez, mas a Bíblia diz que vai ser com fogo. Elementos que, repito, aparecem em muitos textos. Sobre o fogo, por exemplo, a gente tem aqui a sarça ardente. Quando Deus fala com Moisés, ele fala através de uma sarça, de uma árvore que pegava fogo, o que é um momento muito significativo para os judeus. Começa ali a libertação do povo de Israel, uma comunicação de Deus através de uma árvore que pegava fogo. Nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra com enxofre e fogo. Nós temos uma referência ao inferno, um elemento que aparece quando a Bíblia fala de inferno, que é um lugar que vai ter fogo. Esse é um assunto que a gente tem conversado muito nos últimos dias, especialmente com a turma da profissão de fé. E tem também a chama do Pentecostes, para falar de algo mais leve, o foguinho que desceu sobre a cabeça de todos que estavam reunidos ali em Jerusalém. Sobre água, só para citar alguns, né? Olha que interessante, tudo começa, a Bíblia diz que no início não havia nada, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1. Também sobre água, dilúvio, a gente já falou. Tem as passagens pelo Mar Vermelho, uma espécie de batismo para o pessoal sair daquela tensão do Egito, da idolatria. Era um novo tempo, um novo momento. O batismo de novo nas águas acontece no Rio Jordão, quando o povo passa pelo Rio Jordão, está entrando oficialmente na terra prometida. Então, muita água e muito ensinamento quando esses elementos aparecem. Claro, o batismo de Jesus, o batismo das pessoas com água e no Espírito Santo. Mas o que Jesus hoje vai dizer para mim e para você, envolvendo esses elementos, água e fogo, fogo e água? Antes de a gente entrar no texto, explorar alguns detalhes, você que esteve aqui, tem estado conosco, esteve aqui na semana passada, você deve se lembrar que na semana passada Jesus falou com muita ênfase sobre o cuidado que a gente deve ter com as preocupações. Cuidado, as preocupações excessivas com as coisas daqui podem comprometer a relação de vocês comigo. Então, se na semana passada Jesus deu um alerta para que a gente cuidasse com as preocupações em relação a coisas que nos ocupam demais e comprometem a nossa atenção, a vida com Jesus, e coisas que nos preocupam, coisas que antecipamos, que nem vão acontecer às vezes, a gente traz para o presente e nos envolve tanto, que também a gente se desconecta de Deus. Se na semana passada Jesus disse que tem muitas coisas, e quando a nossa preocupação está focada nas coisas daqui, nós podemos realmente comprometer o nosso bem-estar, a alegria da vida, o prazer pela vida. Hoje Jesus vai dizer que tem algo com que se não há nenhuma chance de a gente não se preocupar, porque isso faz parte da nossa essência. Quando nós nascemos, por causa do pecado, a preocupação vem a tiracolo. Então, se você tem que se preocupar com algo, que você se preocupe com algo que vai ser bom para você, que vai ser saudável, que vai fazer bem, que vai proteger a sua vida com Deus. E é sobre isso que Jesus vai dizer para você e para mim nessa manhã. Tem algo com que você deve se preocupar, se ocupar. Abra os seus olhos para algo que Jesus vai dizer aqui nessa palavra. Então vamos a alguns detalhes do texto. O texto vai começar, se você está com o texto aberto, e é saudável que você esteja, capítulo 12 de Lucas. O texto vai dizer assim, eu vou ler
os versículos 49, o texto é pequeno, então eu vou ler os textos para a gente ter bem na memória, bem gravados. Jesus continuou: eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Percebam que Jesus está numa tensão, tem um fogo para botar na terra, tem um batismo para receber, isso tudo está deixando ele bastante aflito em todo o tempo. Eu vim para. Se você lê com alguma frequência os evangelhos, você vai notar que aqui Jesus dá uma ênfase diferente da ênfase que ele dá noutros textos. Só para citar alguns, capítulo 5 de Mateus, versículo 17, ele vai dizer assim, eu não vim para acabar com a lei de Moisés, eu vim para dar um sentido completo para ela. Capítulo 2 de Marcos, versículo 27, eu não vim para chamar justos ao arrependimento, mas pecadores. No nosso texto, no capítulo 12, versículo 51, mais para o meio do texto, diz: eu não vim trazer paz, mas divisão. De repente, no texto de hoje, Jesus começa dizendo: aqui veio, não ao que não vê, eu vim, propósito, para pôr fogo na terra. Como eu gostaria que já tivesse acontecendo isso, e vim para receber um batismo, e como estou aflito para que isso aconteça. Lembro que na semana passada eu chamei a atenção para Jesus como humano, para ele ter experimentado sentimentos como os nossos. Então Jesus não é indiferente aos nossos sentimentos estranhos, aquilo que nos incomoda, nos atrapalha. Ele não é indiferente às preocupações que temos, ele passou por isso, ele experimentou sensações próximas, iguais às nossas. Portanto, aqui ele está nessa condição de humano. Jesus humano, ele era humano e divino. Como humano, ele está inquieto com algumas coisas. Veio para pôr fogo na terra. O que significa que ele veio para pôr fogo na terra e que ele veio para receber um batismo? Está ansioso por esse momento. Bom, primeiro, a vinda de Jesus para pôr fogo na terra é uma referência ao juízo final, ao grande dia do julgamento final, quando Jesus vai declarar que todos aqueles que creram nele como seu Salvador, que viveram com ele, tiveram fé, alimentaram o seu relacionamento com Deus através de Jesus, Jesus vai declarar salvos para sempre. Jesus está numa santa ansiedade, numa santa expectativa de que esse dia aconteça. Tudo que ele fez e viveu foi para que naquele último dia ele pudesse declarar todos. A ideia de Jesus era declarar que todos fossem salvos, mas infelizmente nem todos serão. E Jesus quer declarar para aqueles que serão salvos, dizer olhando nos olhos: você, meu filho, é bendito de meu Pai, entra na posse do reino que foi preparada para você desde sempre. Aliás, um detalhe importante aqui, se você prestou atenção no que a Bíblia diz a respeito de Jesus, Jesus não veio para condenar. Capítulo 3, versículo 17 de João diz que ele não veio para condenar, porque o mundo já estava condenado. O mundo nós nos autocondenamos, desde a mordida na maçã, no início de tudo. Jesus veio para salvar. Nós já estávamos condenados. A vinda de Jesus teve o propósito de nos salvar. Então, repito, tudo que Jesus fez, na verdade, tudo que a Trindade fez, em toda a história, tinha como fim último a salvação de todas as pessoas, ou do maior número de pessoas possível. Bom, uma santa ansiedade de Jesus espera por esse momento do fogo, do juízo, da declaração dos cristãos como salvos, mas isso não vai acontecer ainda no tempo em que Jesus está dizendo isso, antes de Jesus passar por um batismo, uma espécie de batismo, e ele está aflito para chegar também essa hora. O batismo de Jesus aqui é uma referência à passagem de Jesus pela cruz do Calvário. Através desse momento em que Jesus passa pela cruz do Calvário, todas as pessoas que creem em Jesus como seu Salvador e têm essa relação de fé mantida por toda a sua vida, essas pessoas vão ser no fim, no juízo, declaradas salvas para sempre. O interessante é que depois do fogo
vem o batismo. O batismo, em regra, é com água. A palavra baptizen no texto grego significa uso de água. Então, primeiro Jesus faz a referência ao fogo, ao juízo, ao julgamento, e depois ele fala do batismo, da água lavadora, da água regeneradora, renovadora do Espírito Santo. Então, venha comigo aqui nessa reflexão. Se é inevitável que o juízo aconteça, vai acontecer o dia final, o julgamento de todos, vai acontecer, queiram as pessoas ou não, estejam elas preparadas ou não, vai acontecer, tem data, está na agenda de Deus, é inevitável que isso aconteça. Isso às vezes nos causa um certo desconforto. Aí a gente olha para o batismo de Jesus na cruz. O batismo de Jesus na cruz é água suficiente para apagar o fogo do julgamento que está sobre mim e sobre você. A água do batismo da cruz de Jesus é suficiente para que você seja declarado salvo por toda a eternidade. Olha que legal isso, não? Mas vamos um pouco além. O texto vai ficando pesado e nós precisamos entendê-lo bem para que a gente se sinta leve. Quando a gente compreende o texto, entende a dimensão, a gente fica leve mesmo que o texto seja denso. O texto no versículo 25 vai dizer assim, Jesus vai dizer: vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. A boca até fica mais seca, né, quando a gente fala sobre esses temas aí. Vocês pensam que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer divisão. Olha que interessante. Jesus já de cara diz o seguinte: olha, o que vocês pensam de uma maneira geral é diferente do que eu penso. Vocês pensam que eu vim trazer paz, mas na verdade eu vim trazer espada. Então eu vou dizer para vocês o que eu quero dizer com isso. Vim trazer paz, ou não vim trazer paz, mas espada. Sabe que uma crença popular a respeito da religião é que a religião veio trazer paz, veio trazer uma paz geral. E os profetas do Antigo Testamento, você pode depois conferir em Jeremias capítulo 23, e não diferente dos profetas, os falsos profetas do Antigo Testamento, não diferente dos falsos profetas do nosso tempo, estão pregando por aí, e em alto e bom tom, que tudo vai acabar bem para todo mundo, tudo sempre usando aquele tom de que, olha, a despeito do jeito que você viver, a despeito do jeito que você escolher viver, tudo no final vai acabar bem, porque Deus é amor, Deus é paz e amor. Mas se você leu a Bíblia de verdade, e você viu o que os comunicadores verdadeiros da mensagem de Deus disseram ao longo do tempo, está lá, está claro, não vai ser fácil, nunca foi e jamais vai ser. Para começar, a salvação de Jesus Cristo envolveu a passagem dele pela cruz, morte de cruz, sangrenta, cruenta, a morte mais traumática, mais trágica de todos os tempos, a morte de Deus na cruz do Calvário. Aí vem, a partir da morte de Jesus, a vida das pessoas quando está envolvida na vida de Jesus, ela começa a ser diferente, ela tem um perfil diferente, ela tem um jeito diferente de ser vivida. Então quando Jesus começa a morar na vida das pessoas, essa nova fase faz com que nós sejamos novas criaturas. O Paulo vai dizer que a partir do momento, exato momento em que Jesus entra na vida de alguém, esse alguém vive como uma nova criatura, vive uma nova vida, porque o que era velho ficou no passado, a velha criatura, o jeito velho, o jeito popular, o jeito de todos, da grande massa, da maioria, daqueles que vão na estrada longa, na estrada larga, né, no caminho largo. O jeito novo é o jeito de quem tem Jesus. Você vive uma vida diferente, uma vida com um estilo diferente, é uma vida com propósitos diferentes, com valores diferentes, é uma vida, realmente é uma vida que marca. Você pega os evangelhos, Jesus começa os evangelhos ali na grande mensagem da montanha, dizendo: olha, eu quero que vocês, que agora tem a minha vida dentro da vida de vocês, porque Paulo vai declarar: agora não sou mais eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. A partir do momento em que Jesus começa a viver em mim,
Então o texto bíblico é muito claro, que diz que a partir desse momento nós não vivemos mais para nós mesmos, nós somos luz no mundo que vive na escuridão, somos um ponto brilhante no mundo completamente escuro, somos diferentes, não somos melhores, mas somos perdoados, isso nos faz diferentes. Essa é a razão, porque lá em Lucas capítulo 9, Jesus vai dizer o seguinte: olha, quem ganha a vida de verdade, é aquele que perde a vida para o mundo. Quem ganha a vida de verdade, é aquele que perde a vida para o mundo, é aquele que vive a vida diferente, aquele que vive a vida na luz, aquele que vive a vida com Jesus. É nesse sentido que Jesus, então, divide. Jesus divide. Tem o grupo da luz e o grupo que não está na luz. E o que significa essa divisão Jesus aqui me parece que tem uma vontade de desenhar, para que as pessoas não deixem de entender o que ele está falando. Então ele vai terminar o texto, você tem o texto aí, 52 e 53, porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas, ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3, os pais vão ficar contra os filhos, e os filhos contra os pais, as mães vão ficar contra as filhas, e as filhas contra as mães, as sogras vão ficar contra as noras, e as noras contra as sogras. Eu particularmente senti falta aqui de Jesus ter falado da tensão entre genro e sogra, que é um clássico, né? Embora eu me dê bem com, claro, eu me dou bem com a minha sogra, que fique bem dito aqui, né? Ela lá e eu aqui, a gente se dá super bem. Beijo, sogra, a sogra deve estar assistindo, inclusive. Brincadeiras à parte, olha o que Jesus diz aqui, muito forte, hein? Receba isso aí. Jesus é um marco. Olha o que ele começa dizendo. Você prestou atenção na leitura lá? Porque daqui em diante, a partir de agora, daqui em diante, a partir de mim, a partir da vida comigo, do relacionamento comigo, famílias divididas e uns contra outros. Em que sentido as famílias vão ficar divididas? Em que sentido as pessoas de uma mesma casa vão ficar umas contra as outras? Muito simples, a divisão se dá simplesmente pelo fato de que numa mesma casa, alguns creem em Jesus, vivem com Jesus, confessam Jesus, declaram a vida com Jesus, e outros numa mesma casa não têm qualquer relacionamento com o Salvador. Isso faz com que a vida comece a ficar complicada, e às vezes a gente nem percebe isso de verdade. Costumo dizer, e vou repetir o que eu já disse antes, para você ter isso bem claro na sua mente, não é que os que estão com Jesus são melhores do que quem não está. Quem está com Jesus, na verdade, é perdoado. A diferença está em que você, como perdoado, vive uma paz, uma leveza, uma tranquilidade, mesmo que o mundo esteja caindo ao seu redor, o mundo está desabando à sua volta, e você está em paz. A paz que os cristãos sentem, que quem está com Jesus sente, a leveza da vida, incomoda aqueles que estão distantes do Salvador. É inevitável que Jesus seja um marco na vida de quem o tem. Não há a menor chance de Jesus entrar na sua vida e você ficar neutro, e você fazer de conta que está tudo como era antes, de que está tudo igual, de que não tem um novo jeito para você viver. Jesus vem para radicalizar o jeito de a gente viver. Repito, somos luz no mundo que está na treva. Você tem um jeito diferente, uma postura diferente, uma palavra diferente. Você é diferente. Agora não é você mais que vive, mas é Jesus que vive em você. Quando as pessoas vão olhar para você, você que está em Jesus, mesmo com os erros que você comete, que nós cometemos, elas vão ver Jesus em você e vão glorificar o Pai que está no céu. Mateus 5:17. Paulo vai dizer algo incrível: somos novas criaturas. Isso aqui mexe muito comigo. Somos novas criaturas, a criatura velha já ficou no passado. Jesus veio mudar. Quando Jesus entra na vida de alguém, nada fica como está. Quando Jesus entra na vida de alguém, a vida começa a ser diferente a partir dali. E é isso que vai causar desconfortos, a começar pela vida em casa, na família e nos amigos, entre os relacionamentos todos. Então, querido professor meu de teologia, professor Wilson Scholz. Pastor Wilson Scholz, ele é uma sumidade, é um expert, doutor do Novo Testamento.
tradutor da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele, na verdade, é que organizou a Bíblia de Estudo, nova tradução na linguagem de hoje, uma Bíblia que eu gosto muito de usar e recomendo. O professor costumava dizer em textos como esse de hoje, que aqui nós enxergamos um lado B de Jesus. Um Jesus diferente, um Jesus que quando fala em textos como esse, desconstrói algumas verdades em que nós criamos, desconstrói algumas compreensões e nos faz enxergar um pouco mais além. Por exemplo, aquela ideia de que Jesus veio trazer paz, veio trazer sossego, veio ajustar as coisas, criar um mundo melhor, promover a reconciliação entre todos. Essa ideia é verdade, ela é real, mas esse é o lado A de Jesus. Jesus aqui está apresentando para mim e para você um lado B, um lado que às vezes a gente não enxerga, quando, por exemplo, no texto de hoje ele vai dizer que quando ele entra na vida de alguém dentro de uma casa, isso vai muitas vezes, quase que inevitável, causar animosidade, causar brigas, divisões e até separações. Muito importante que você entenda, eu vou querer destacar isso aqui, guarde isso, sublinhe isso no seu coração. Quando Jesus disse que veio trazer espada, ele não está dizendo, isso não deve ser interpretado como algo que ele veio fazer como finalidade. Olha, eu vim com o propósito de trazer espada e dividir. Não, isso deve ser entendido como consequência, ato consequente. É natural que mesmo que Jesus não queira isso, Jesus queira o bem, queira a paz, a conciliação, a reconciliação, a unidade entre todos, é inevitável que quando alguém na casa começa um relacionamento com Jesus, um clima, como é que esse pessoal diz aí, um clima vai se instaurando, né? Um clima estranho vai se instaurando. Portanto, Jesus está orientando hoje os seus filhos a pensarem um pouco. Jesus está dizendo para mim e para você que a gente deve causar divisão. Jesus não está dizendo que você e eu devemos buscar por separação. Jesus não está dizendo para você que nós devemos promover isso dentro das nossas casas. Não, Ele está dizendo que é inevitável, queiramos nós ou não, as divisões vão acontecer. Se você vive a fé em Jesus Cristo, genuinamente na sua casa, e tem pessoas por lá que não querem saber de Jesus, isso vai causar algum transtorno inevitável. Só para você ter uma ideia, para dar um exemplo bem prático, quando você vem para a igreja e na sua casa só tem você, ou tem você e mais um, e outros não são de Jesus, isso já causa um transtorno, porque tem gente que não quer vir para a igreja, tem um grupo que não faz questão, que para eles não é nenhuma vantagem, nenhum prazer, não é nenhuma alegria, não é propósito, não é objetivo, não é agenda. Você quer vir, você quer estar na casa, na companhia dos irmãos, mas tem alguns que não querem, que querem fazer outra coisa, e às vezes isso causa um transtorno, um desconforto no lar. Eu quero terminar essa mensagem aqui, depois de ter dito tudo o que disse, para você que Jesus já passou pelo batismo, quando Ele passa pela cruz, Ele estava aflito por esse momento, já passou pelo batismo na cruz, lavou as pessoas com o seu sangue purificador, agora Ele está numa espera, numa santa ansiedade por aquele que vai ser o momento do fogo, do juízo, do fim. Se você tem o texto aberto, ele vai dizer, eu já gostaria que isso tivesse acontecido. Jesus está naquela santa ansiedade para que esse momento aconteça, o dia do juízo, porque nesse dia Ele vai declarar salvos todos aqueles por quem Ele morreu na cruz e que se apegaram a Ele por causa do seu amor demonstrado naquele lugar. Nós vivemos dias muito difíceis, e você vai convir comigo. Os dias são complexos, e eu imagino que talvez por isso, essa suposta ansiedade de Jesus para que tudo acabe logo. Os dias são complicados. Por exemplo, crianças hoje vivendo vida de adulto, e adultos voltando a ser crianças, chupando chupeta e tomando mamadeira. Dá até vergonha de falar isso aqui, né? É chato, a gente tem que falar. Nós estamos vivendo no tempo dos bebês reborns. Estamos vivendo tempos de famílias. Aliás, isso aqui é um detalhe muito interessante. Famílias que, por causa da falta de tempo que têm uns com os outros, tentam achar alguma síndrome em alguém da casa
para justificar o desconforto que existe no lar. Vou repetir isso para você. Famílias que, por causa do tempo que não têm uns para os outros, tentam achar um problema no e no outro para justificar que a casa está um caos. É esse o nosso tempo. É esse o tempo que a gente está vivendo. Aliás, é um tempo curioso. Eu coloquei aqui, vou dizer isso. Dá para fechar a internet um pouco? Não, né? Não dá. Mas é um tempo de conversão, e graças a Deus é um tempo de conversão de pessoas e não de famílias inteiras. Difícil você ver uma conversão de famílias, quando no tempo do Atos dos Apóstolos, era comum que famílias inteiras eram convertidas e batizadas. Claro que o batismo, aliás, a conversão ela é pessoal, ela é única, é intransferível, mas como era legal ver pacote de famílias. É só para citar um exemplo, quando eu uso esse texto, eu me lembro de muitas coisas. Eu disse para vocês no começo, que eu não imaginava na minha adolescência, que eu veria esse texto acontecendo, de famílias se dividindo por causa da presença de Jesus. Eu me lembro de quando era ainda adolescente, lá em Vila Valério, quando as pessoas chegavam para o culto, nas Brasílias, não nas Brasílias, carro, nas variantes, nos corcéis, aqueles carros que vocês sonhavam em ter. Alguns chegavam de chevetão, né? Chevetão. Mas o que me chamava a atenção é que os carros chegavam lotados, cheios, a família inteira. Se você falasse que não cabia 9 no Fusca, alemão botava, né? Tinha 9 no Fusca, começava a sair gente, você não acreditava. Famílias inteiras. Hoje as famílias vêm aos pedaços. Temos centenas de carros aqui, às vezes o carro vem com um, vem com outro, e não é problema. Graças a Deus você está na fé, é só para dizer que está acontecendo, é só para dar uma mostra de que está acontecendo. Famílias dificilmente vêm para a igreja juntas, todos vêm para a igreja. É o tempo, é esse tempo, só para você perceber que está acontecendo. É o tempo que Jesus profetizou há 2000 anos, de famílias divididas, porque Ele vai estar presente. E quando se vive a fé, inevitável que isso aconteça. O meu desejo para você, querido irmão, é que na palavra, que na Santa Ceia, e que na comunhão cristã, no ajuntamento da família da fé, mesmo que você venha sozinho, venha com a sua esposa, ou venha só com seu filho, ou venha só o filho, ou a despeito de como você vem, não deixe de vir, não deixe de estar aqui. A profecia está aí, vai acontecer, você não tem que fazer, claro, você pode dar o seu testemunho, dar o seu melhor, mas vai acontecer, é inevitável. É que Jesus prepare você para viver esses tempos difíceis, que foram profetizados há 2000 anos. Tem coisas que estão acontecendo, que foram profetizadas, que a gente não imaginou que aconteceriam na nossa geração. Está acontecendo, e que você esteja preparado. O que Jesus está dizendo para você hoje, que querendo fazer com você hoje, prepare-se para isso. Organize a sua vida, vai acontecer. Então esteja pronto para você melhor saber administrar. Que você continue firme. Se ninguém mais da sua casa quiser, se o mundo não quiser, continue firme você. Porque aquele que ficar firme até o fim, mesmo que sozinho na casa, mesmo que sozinho no bairro, mesmo que sozinho na cidade, aquele que ficar firme até o fim, vai ser declarado salvo por Jesus, naquele dia pelo qual Jesus espera ansiosamente. Ele quer olhar nos seus olhos e declarar, por causa do seu sacrifício, que você está salvo para sempre. Amém?